Por décadas, Carlos Santana manteve em segredo a dor, a traição, os momentos em que implorou para que o sofrimento acabasse. Vimos a lenda do rock, o homem que conquistou Woodstock, mas nunca soubemos das 7 vezes em que ele tentou tirar a própria vida. Agora, aos 77 anos, Santana não está apenas revelando seus momentos mais sombrios, mas também desvendando a verdade que moldou sua vida, sua música e sua alma. Vamos conhecer a história completa. A infância de Carlos Santana foi repleta de drama e momentos difíceis. Ele nasceu no México, em 1947. Seu pai tocava violino em bandas de mariachi e ensinou Carlos a tocar música desde muito jovem. Quando Carlos tinha 8 anos, sua família se mudou para Tijuana. Essa mudança transformou sua vida drasticamente. Em Tijuana, Carlos viu uma banda de rock chamada The T-Jazz tocando em um parque, o que o fez se apaixonar por blues e rock. Mas a vida em Tijuana não foi fácil. Durante 2 anos, Carlos passou por uma situação terrível. Um americano o abusou de maneiras que nenhuma criança deveria sofrer. Esse homem o levou embora. Do outro lado da fronteira, muitos homens compravam brinquedos e roupas para ele, a fim de mantê-lo quieto. Isso só parou quando um homem bateu em Carlos por ele estar olhando para uma mulher pela janela. Esse período terrível deixou Carlos com um sentimento de culpa por muitos anos. Quando Carlos tinha apenas 15 anos, ele começou a tocar violão em casas noturnas de Tijuana. Era um lugar barra pesada para um garoto. Ele viu coisas bem assustadoras, como um policial sendo grosseiro com uma funcionária do local. Mas tocar nessas casas noturnas também ajudou Carlos a criar sua mistura especial de música latina com blues e rock. No início da década de 1960, Carlos Santana trabalhava como lavador de pratos no TikTok Drive-In. Ele ganhava muito pouco, mas economizava cada centavo que podia. Sonhava em comprar os documentos para emigrar e uma nova guitarra Stratocaster. Um dia, descobriu que sua mãe havia pegado todas as suas economias, os 300 deu, e usado para pagar o tratamento dentário da irmã. Quando Carlos a questionou, ela lhe devolveu apenas os 20. Ele ficou tão magoado que saiu de casa com apenas esses os 20 e voltou para Tijuana, onde tocava música em casas noturnas para sobreviver. São Francisco foi difícil para Carlos. Ele morava no bairro Mission, em um apartamento pequeno e apertado com outros músicos. Não havia nem cama, então ele dormia no chão. Trabalhava longas horas lavando pratos e mal conseguia comprar comida, vivendo basicamente de arroz e feijão. Não tinha dinheiro suficiente para comprar cordas de guitarra decentes, então tocava com cordas quebradas ou usava o que encontrava. Foi uma época difícil, mas ele não desistiu da música. Antes de ficar famoso, Carlos tocava nas ruas de São Francisco. Francisco passava horas se apresentando em lugares como Fisherman's Wharf e Union Square. Em alguns dias ganhava menos de $5 tocando. Ouviu muitos tipos de música como jazz e folk e aprendeu a misturar esses sons em seu próprio estilo, o que o ajudou a chamar a atenção das pessoas que passavam. O ponto de virada aconteceu em 1966, quando Santana formou sua primeira banda, a Santana Blues Band. Tudo aconteceu por acaso. Enquanto trabalhava em um drive-in, ele conheceu Tom Fraser, que o apresentou a Greg Roelli, um tecladista. Para se juntarem à banda, trouxeram outros músicos como David Brown no baixo e Marcus Malone na percussão. O nome Santana foi sugerido por Michael Carabello por soar memorável. A ascensão de Santana à fama aconteceu de uma forma que parecia obra do destino. A banda teve sua grande chance em Woodstock graças a Bill Graham, um promotor que acreditava neles. Graham estava ajudando a organizar o festival e disse aos organizadores que eles precisavam incluir Santana se quisessem sua ajuda. Na época, Santana ainda não era conhecido. Eles eram famosos, mas nem sequer tinham lançado seu primeiro álbum ainda, e a maioria das 400.000 pessoas em Woodstock não fazia ideia de quem eram. A banda era apenas um grupo local de São Francisco que vinha tocando em pequenos bares em lugares como Tijuana, pouco antes de receberem um espaço de 45 minutos na tarde de 16 de agosto de 1969. Essa apresentação os colocou entre grandes nomes como The Great Dead e Creedence Clearwater Revival, o que tornou sua inclusão ainda mais surpreendente. O que tornou a apresentação de Santana em Woodstock ainda mais inacreditável foi o estado de espírito de Carlos Santana durante o show. Ele tinha apenas 22 anos e teve um encontro inesperado com Jerry Garcia, do Grateful Dead, após chegar ao festival de helicóptero.
Santana pensou que eles só tocariam bem mais tarde naquela noite, talvez por volta das 3 da manhã. Enquanto esperava, Garcia ofereceu a Santana algo para experimentar, possivelmente peiote, mescalina ou outro alucinógeno forte. Os efeitos atingiram Santana com força, e quando chegou a hora de se apresentar, mais cedo do que o esperado, ele já estava imerso em uma experiência alucinante no palco. Ele viu sua guitarra. O pescoço se movia como o de uma cobra, e isso o assustava. Para se manter firme, Santana tocou de olhos fechados, confiando que seus dedos encontrariam as notas certas. Em um momento, ele até orou, pedindo a Deus que o ajudasse a não se envergonhar diante da multidão. Woodstock mudou tudo para Santana. Sua apresentação os transformou em estrelas da noite para o dia. Bill Graham havia avisado Carlos que a fama chegaria com força após o festival, e ele estava certo. Apenas 2 semanas após Woodstock, o álbum de estreia de Santana foi lançado. Em 30 de agosto de 1969, o momento era perfeito. De repente, eles não eram mais apenas uma banda local, mas uma sensação conhecida em todo o país. Graham ajudou a banda a capitalizar seu sucesso, agendando shows para grandes eventos como o festival Gold Rush e até mesmo levando-os ao The Ed Sullivan Show em outubro de 1969. Essas oportunidades solidificaram sua crescente popularidade. O primeiro álbum de Santana foi um enorme sucesso. O álbum homônimo permaneceu na parada Billboard 200 por incríveis 108 semanas, atingindo o 4º lugar em novembro. Em 1969, seu primeiro single, Jingo, alcançou apenas a posição 56, mas foi a música Evil Ways que se tornou seu grande sucesso. Ela subiu nas paradas, chegando ao 9º lugar e permanecendo 13 semanas no topo. Curiosamente, a decisão de incluir Evil Ways no álbum partiu de Bill Graham, que incentivou a banda a gravar a versão de Willie Bobo. O sucesso do álbum não trouxe apenas fama, também permitiu que Carlos Santana cumprisse uma promessa feita à sua mãe. Com seu primeiro cheque de direitos autorais, ele comprou um presente para ela, casa, e garantiu que tivesse tudo o que ela precisava, incluindo uma geladeira novinha em folha. Este foi o início de uma carreira que faria de Santana uma lenda do rock. Enquanto isso, Carlos Santana casou-se com Deborah King, filha do músico de blues Saunders King, em 1973, quando sua carreira musical estava no auge. Eles se conheceram em um show no Marin Civic Center e começaram a construir uma vida juntos. Ao longo dos anos, o relacionamento deles se tornou mais do que apenas um casamento. Tornou-se também uma parceria nos negócios. Deborah desempenhou um papel importante em gerenciando a carreira e as finanças de Santana, especialmente durante a década de 1990, quando Carlos admitiu que poderia ter ficado sem nada sem a ajuda dela. Juntos, tiveram 3 filhos: Salvador, que se tornou compositor e líder de banda; Stella, cantora e compositora; e Angélica, escritora e produtora de cinema. O casamento durou 34 anos e também foi uma forte parceria comercial. Em 1994, assumiram o controle total da banda Santana, com Deborah trabalhando como vice-presidente e diretora de operações da Santana Management até data omitida. Em 2007, eles também fundaram a Fundação MRO em 1998, que ajudava crianças carentes em muitos países. Deborah foi fundamental para o enorme sucesso de Carlos com o álbum Supernatural de 1999, que recebeu 15 discos de platina e ganhou 9 prêmios Grammy. No entanto, o casamento deles não era tão perfeito quanto parecia. Em seu livro de memórias de 2005, Space Between the Stars, Deborah revelou que Carlos havia sido infiel. Essa revelação, entre outros problemas, levou ao divórcio em 2007, após a publicação do livro. Carlos admitiu publicamente a infidelidade. Sobre a infidelidade, ele disse sentir profundo arrependimento e pediu desculpas a Deborah e aos filhos pela dor que causou. Explicou que não estava em seu juízo perfeito naqueles momentos e prometeu se tornar o tipo de homem que ela desejava. As dificuldades de Carlos durante esse período estavam ligadas a uma crise mais ampla em sua vida espiritual. Ele havia seguido o guru espiritual Sri Chinmoy, mas abandonou sua orientação em 1982 devido a divergências sobre escolhas pessoais. O divórcio teve um impacto profundo sobre ele.
Carlos, isso o levou ao ponto mais sombrio de sua vida, resultando em 7 tentativas de suicídio. Ele sentia tanta dor que acreditava que a morte poderia ser melhor do que o sofrimento. A cada tentativa, porém, algo o impedia. Ele descreveu ter ouvido uma voz suave, mas poderosa, que dizia: "Estou sentado ao seu lado. Isso não basta?" Esses momentos, combinados com a visão de uma imagem de Jesus e o acendimento de uma vela, o ajudaram a se afastar da beira do abismo. Com o tempo, ele reencontrou a alegria em coisas simples como comer e respirar fundo, sentindo a dor do divórcio. Também trouxe à tona memórias de um evento traumático de sua infância, quando foi abusado sexualmente aos 10 anos por um amigo de seu pai. Através de sua fé, ele finalmente encontrou forças para perdoar seu abusador, descrevendo o perdão como libertador. Sua jornada espiritual tem sido repleta de altos e baixos. Em 1973, seu guru lhe deu o nome Deep, que significa a luz da lâmpada e o olho de Deus. Após deixar a orientação do guru, Carlos se converteu ao cristianismo, o que lhe trouxe paz. Em 2015, ele estava tão comprometido com sua fé era tanta que ele falou sobre se tornar pastor após se aposentar da música. Ele até planejou abrir uma igreja em Maui, Havaí, em 1999. Carlos Santana fez um retorno incrível aos 52 anos, lançando o álbum Supernatural, que se tornou um dos maiores sucessos da história da música, vendendo 30 milhões de cópias em todo o mundo. Isso aconteceu porque Clive Davis, o homem que havia contratado Santana para a Columbia Records em 1969, o procurou com a ideia de trabalharem juntos novamente. Foi um grande risco, pois Santana não emplacava um hit no top 10 desde 1971, mas as coisas mudaram de uma forma inesperada no Grammy de 2000. Santana ganhou 9 prêmios em uma única noite, empatando com Michael Jackson como o artista com o maior número de Grammys conquistados de uma só vez. O álbum alcançou o primeiro lugar em 11 países e permaneceu no topo das paradas americanas por 12 semanas. Santana também fez história como o primeiro artista hispânico a ganhar o Grammy de álbum do ano. Uma das músicas mais famosas de Supernatural era Smooth, mas quase não aconteceu. A música começou a ideia inicial era Room 17, que falava sobre um encontro entre uma groupie e Santana em um motel. Pete Gunnar, um executivo da A&R, achou que o álbum precisava de um grande sucesso e insistiu na música. Santana não estava interessado a princípio, e foi preciso uma mensagem pessoal de Clive Davis para convencê-lo. Rob Thomas, que escreveu e cantou a música, levava uma vida tranquila em Manhattan quando se envolveu no projeto. Santana queria que a banda e Thomas tocassem a música ao vivo juntos no estúdio, o que, segundo ele, gerou uma onda de positividade. O resultado foi um enorme sucesso. Smooth tornou-se a última música número 1 da década de 1990 e a primeira da década de 2000, permanecendo no topo da Billboard Hot 100 por 12 semanas, passando 30 semanas no top 10 e permanecendo na parada por um total de 58 semanas. A vida de Santana mostra o quão longe o trabalho árduo pode levar alguém. No início da década de 1960, ele se mudou para São Francisco e trabalhou como lavador de pratos. Ele também tocava música nas ruas para ganhar gorjetas. Hoje, seu patrimônio líquido é estimado em 120 milhões. Seu sucesso disparou após Supernatural, que arrecadou mais de os 375 milhões. Sal Santana investiu em imóveis, incluindo uma casa de US$ 6 milhões em Las Vegas e uma propriedade de US$ 20,5 milhões no Havaí. Ele também é um empresário inteligente, tendo lançado uma rede de restaurantes mexicanos chamada Maria Maria com o chefe Roberto Santibáñez. Mesmo aos 77 anos, Santana não diminuiu o ritmo e continua se apresentando em Las Vegas, no House of Blues do Mandalay Bay Resort and Casino. Seu show, intitulado Uma Noite Intimista com Santana, os maiores sucessos ao vivo, apresentado pela Sirius XM, está em cartaz há 13 anos. E foi estendido até 2025. Ele faz shows de alta energia várias noites por semana, com novas datas agendadas para o início de 2025. Santana também é um dos poucos artistas, junto com os Rolling Stones, a ter um álbum no top 10 em todas as décadas, desde os anos 1960.
Parte do dinheiro de seus shows é destinada a instituições de caridade como a Fundação MRO e a Fundação House of Blues Music Forward, mostrando sua dedicação em retribuir. Em setembro de 2024, Carlos Santana teve que cancelar vários shows importantes porque precisava de uma cirurgia urgente para um problema nas costas. Após cancelar seu show de 4 de setembro em Albuquerque, no anfiteatro, e seu show de 2 de setembro em Phoenix, o guitarrista de 77 anos, que vinha se apresentando sentado em suas últimas performances, também adiou seus shows de setembro e início de outubro na House of Blues em Las Vegas. Apesar de ter cancelado alguns shows, ele ainda conseguiu se apresentar nos dias 27, 28, 30 e 31 de agosto. Um desses shows foi no Kia Forum em Englewood e foi muito especial. Santana tocou 5 músicas de seu famoso álbum Supernatural. Celebrando seu 25º aniversário, essas apresentações mostraram que, mesmo com desafios de saúde, Santana ainda podia entregar música incrível. Em 2023, Santana se viu envolvido em uma grande controvérsia devido a comentários que fez sobre identidade de gênero durante um show em Atlantic City, Nova Jersey. Ele fez um discurso improvisado de 15 minutos que incomodou muitas pessoas. Em seu discurso, ele falou sobre o gênero ser decidido antes do nascimento, o que deixou a plateia desconfortável. O momento viralizou depois que alguém compartilhou um vídeo online. Santana foi citado, dizendo que Deus criou você e eu antes mesmo de sairmos do útero, você já sabia quem era e o que era. Depois disso, ele se desculpou no Facebook por seus comentários insensíveis e admitiu que suas palavras haviam magoado pessoas, mas posteriormente apagou o pedido de desculpas e, em vez disso, publicou um poema misterioso que dizia: "A energia da consciência gera sua própria espécie, o ódio gera ódio, o amor gera amor." Isso aumentou a controvérsia, especialmente porque aconteceu em um momento em que muitos projetos de lei anti-LGBTQ+, estavam sendo apresentados nos Estados Unidos, alguns visando pessoas transgênero. Durante o mesmo show em Atlantic City, Santana também demonstrou apoio público ao comediante Dave Chappelle, dizendo: "Eu sou assim como meu irmão Dave Chappelle", referindo-se à estreita ligação entre os dois. Isso gerou ainda mais reações negativas, pois Chappelle havia sido criticado por seu especial da Netflix, The Closer, que continha comentários controversos sobre pessoas transgênero. O apoio de Santana a Chappelle ocorreu em um momento em que muitos estados americanos estavam aprovando leis contra os direitos LGBTQ+, o que agravou a situação. Grupos de defesa, incluindo líderes, se mobilizaram contra a causa. A Parada do Orgulho LGBT de São Francisco criticou as declarações de Santana. Muitas organizações de direitos civis alertaram que comentários como esses, vindos de pessoas famosas, poderiam tornar a vida ainda mais difícil para pessoas transgênero. A reação negativa foi especialmente forte porque Santana é uma figura conhecida na região da Baía de São Francisco e tem grande influência no mundo da música. Apesar de tudo isso, a música de Santana continua brilhando e sua banda se tornou um projeto familiar. Sua esposa, Cindy Blackman Santana, é a baterista da banda desde 2015 e, aos 64 anos, é uma musicista incrível. E frequentemente rouba a cena com seu talento. No show do Kia Forum, ela impressionou a plateia com um solo de bateria deslumbrante durante o bis, após Are You Ready? O filho de Carlos, Salvador, de seu primeiro casamento, também faz parte da banda. Aos 41 anos, Salvador toca teclado, percussão e canta, chegando a adicionar rap a músicas como Maria Maria. Seus shows, parte da turnê Oneness, apresentam um repertório de 18 músicas, com clássicos antigos e novos sucessos. Olhando para o futuro, Carlos e sua família estão se preparando para uma longa temporada Em 2025, o House of Blues Las Vegas apresentará um show intitulado Uma Noite Intimista com os maiores sucessos de Santana ao vivo, de janeiro a maio, prometendo exibir a incrível conexão musical entre Carlos Santana, de 77 anos. Ele possui uma maneira profunda e singular de pensar sobre a vida e a mortalidade, e suas ideias provêm de sua jornada espiritual que o moldou ao longo dos anos. Ele seguiu os ensinamentos de Sri Chinmoy e se tornou um cristão renascido em 1992. Sua esposa, Cindy Blackman, também desempenhou um papel fundamental em sua visão de vida. E para se manterem saudáveis juntos, eles se concentram em 4 coisas importantes: dieta, devoção, dedicação e disciplina.
Santana acredita que ser forte e cheio de vida não se resume apenas a comer os alimentos certos, mas também a alimentar a mente e o espírito. Ele diz que você pode comer a melhor comida e ainda assim ser fraco se não pensar corretamente. Sua vida espiritual é muito forte e ele teve uma experiência mística com a Virgem de Guadalupe. Esse momento o transformou profundamente e agora ele frequentemente pergunta aos outros o que é Deus. O que Santana está dizendo agora é que sua mensagem para os fãs vai além da música. Ele quer que as pessoas despertem espiritualmente e se sintam poderosas em suas próprias vidas. Ele costuma dizer ao público para celebrar sua própria luz e sua divindade. Ele acredita ser importante trazer esperança e coragem ao mundo, especialmente quando as pessoas estão passando por dificuldades. Santana tem uma visão ampla e busca maneiras de trazer paz, conforto e união a todos. Ele fundou a MRO Foundation em 1998 para ajudar crianças ao redor do mundo. Ele também se dedica à educação e à saúde, defende a justiça social e luta pelo que é certo. Em um jogo pelos direitos civis do Atlanta Braves, ele se manifestou dizendo: "Estou aqui para dar voz aos invisíveis." Suas ações mostram que ele não é apenas um músico, mas também alguém que se preocupa profundamente em tornar o mundo um lugar melhor.